Olá, eu sou Maria Cecília e o vídeo que você vai assistir agora sobre aconselhamento cristão faz parte do treinamento do Ecos da Esperança que dá nome a este canal. Este nome significa literalmente, se você perceber aí pelas letras que formam, que compõem o nome, significa evangelismo, comunhão, oração, serviço, discipulado, amor e esperança. E você pode saber mais a respeito deste projeto clicando aí abaixo na descrição do vídeo. A igreja como comunidade terapêutica. A psicologia tem condições de ajudar? Será que a Bíblia foi realmente escrita como um manual de aconselhamento? Ela trata de solidão, de desânimo, problemas conjugais, tristeza, relações entre pais e filhos, ira, medo e inúmeras outras situações de aconselhamento. Como palavra de Deus, ela tem grande e duradoura importância para o trabalho do conselheiro e as necessidades dos aconselhados, mas não reivindica ser, e nem é este o seu propósito. A única revelação de Deus sobre ajuda às pessoas. Na medicina, no ensino e em outros campos de assistência centralizados na pessoa, a humanidade teve permissão para aprender muito a respeito da criação de Deus através da ciência e do estudo acadêmico. Entretanto, é indispensável que os líderes cristãos aceitem a inspiração e autoridade da Bíblia como padrão contra o qual toda teoria psicológica deve ser testada. O aconselhamento não deve ferir as escrituras. Assim, é necessário que não apenas os estudos acadêmicos sejam postos à luz das escrituras, como o próprio pensar e falar do conselheiro. Os alvos do aconselhamento, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se levamos a sério as palavras de Jesus, seguramente chegamos à conclusão de que uma vida plena e abundante só é concedida àqueles que buscam viver de conformidade com os seus ensinos. Vamos reconhecer, porém, que existem muitos cristãos sinceros que terão uma vida eterna nos céus, mas não gozam de uma vida muito abundante na terra. Tais pessoas precisam de aconselhamento que envolvam mais do que evangelização ou educação tradicional cristã. Evangelização e discipulado são objetivos abrangentes do conselheiro, mas não são os únicos. Autocompreensão. Compreender a si mesmo é, em geral, o primeiro passo para a cura. Muitos problemas são autoimpostos, mas a pessoa que está sendo ajudada talvez não perceba. Considere, por exemplo, o indivíduo que se queixa: ninguém gosta de mim, mas não percebe que sua reclamação é uma das razões de ser rejeitado por outros. Um dos alvos do aconselhamento é que o assistido obtenha um quadro real do que está se passando em seu íntimo. Veja bem, esse movimento de olhar para dentro é um movimento difícil, né? E realmente quem está levando a pessoa a considerar este movimento deve fazer isso com delicadeza.
Observe se há algum padrão de comportamento doentio que possa vir a ser quebrado. No caso deste exemplo, talvez o padrão de vítima, ou seja, a pessoa que sempre se vitimiza em situações. Outros padrões que podem ser observados, entenda que tais padrões são, em sua maioria, inconscientes, ou seja, a pessoa não se dá conta do quanto o seu comportamento se baseia neles durante toda uma vida. Por exemplo, padrão controlador. A pessoa com um grau acentuado de narcisismo necessita estar sempre no controle de tudo ou de todos. É o padrão vingador, a pessoa que se vitimou tanto ao ponto de se achar no direito de se vingar, né, do seu algoz. Geralmente ela adota um padrão assim de, digamos, de vitimismo também, mas com comportamentos passivo-agressivos, né? Usando muito de ironias, enfim. Agora, a comunicação. Falta de comunicação se aplica a muitos problemas, né? Assim como falamos da autocompreensão como sendo um fator que vai nos ajudar a identificar problemas, então agora vamos falar da comunicação. A falta de comunicação se aplica a muitos problemas. As pessoas são incapazes ou não estão dispostas a se comunicar. O aconselhado precisa aprender a comunicar sentimentos, pensamentos e atitudes correta e eficazmente. Tal comunicação envolve o se expressar e a capacidade de receber mensagens por parte dos outros de forma correta. Comunique isso a ele de forma tranquila e pacífica, a fim de quebrar possíveis bloqueios, ou ao contrário, né, estabelecer limites necessários e saudáveis na conversa. Porque às vezes a questão é inversa, né? A comunicação é sempre tão agressiva que a pessoa precisa perceber que ela precisa de limites no comunicar-se. Outro fator aqui, aprendizado e modificação de comportamento. Quase todo, se não todo comportamento é aprendido. O aconselhamento, portanto, ajuda, ou melhor, inclui ajuda no sentido de fazer com que o aconselhado desaprenda o comportamento negativo e aprenda meios mais eficientes de agir. Tal aprendizado vem pela instrução, imitação de um conselheiro ou outro modelo e da experiência e erro. Enfim, é preciso, às vezes, realmente, na verdade, muitas vezes, errar, né, até que se aprenda. O ajudador deve aconselhar a pessoa a avançar, praticando o que aprendeu, sempre considerando a possibilidade de se analisar o que houve de errado quando ocorrer um fracasso. Ou seja, não temer o fracasso, pois se você não fracassar, dificilmente vai alcançar o sucesso que deseja, não é verdade? Isso, por exemplo, serve para nós que estamos em treinamento para exercer a liderança espiritual. É preciso haver a manifestação genuína da vontade de mudar. Sem uma vontade sincera e genuína, não haverá mudança. Autorrealização. Escritores humanistas têm enfatizado a importância de um indivíduo aprender a alcançar e manter o seu potencial máximo. Isso é chamado de autorrealização. Para o cristão, um termo como Cristo-realização
poderia ser usado, indicando o alvo na vida que se completa em Cristo, desenvolvendo o nosso mais elevado potencial mediante o poder do Espírito Santo que nos leva à maturidade espiritual. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre o poder de Deus que habita em nós. Incentive-o a identificar e utilizar os seus talentos. Lembre a ele que uma visão correta de quem Deus é o ajudará nisso. Nós vemos isso na parábola dos talentos, né? Quando Deus vai falando ali, Jesus vai falando na parábola dos talentos, como os talentos foram distribuídos, e há uma determinada pessoa que por medo, né, enterra o seu talento. E há ali uma punição para aquela pessoa. É interessante que, como disse aqui, né, uma visão correta de Deus, né, vai ajudar você a desenvolver o potencial que você tem, porque foi uma visão muito distorcida que aquele homem teve de Deus que fez com que ele enterrasse o seu talento. Ele teve medo de Deus, ao invés de confiar em Deus. Apoio. As pessoas, com frequência, conseguem alcançar um dos alvos acima e responder eficazmente, salvo em períodos temporários de tensão ou crise incomuns. É quando a gente percebe, por exemplo, a necessidade de um encaminhamento verdadeiramente profissional, né? Às vezes até um psiquiatra, a inserção de um medicamento. Tais pessoas podem se beneficiar de um período de apoio e divisão de fardo, até que sejam capazes de remobilizar seus recursos pessoais e espirituais a fim de enfrentar com eficiência os problemas da vida. Em qualquer tipo de aconselhamento, geralmente é útil quando o conselheiro e aconselhado estabelecem alvos ou objetivos definidos para o aconselhamento, né? Então, você definir com a pessoa aonde ela está, ela perceber assim, aonde eu me situo, né? Onde é o lugar onde eu estou, como eu estou hoje e onde eu gostaria de chegar, né? Incentive, como já foi dito aqui, a pessoa a sonhar, se ela abriu mão de seus sonhos, né? Que ela tenha sonhos para ela alcançar um novo estágio de vida e trabalhar em cima deles, obviamente, né? Bom, tais alvos devem ser específicos e não vagos, realistas e, no caso de serem vários, organizados em alguma sequência lógica que identifique as prioridades. Você pode se valer do círculo da mentoria no capítulo anterior, né? Que foi visto já aqui nesse treinamento. Qualificações do conselheiro. O que faz de alguém um bom conselheiro? Determinado estudo acadêmico revela que pacientes hospitalizados melhoravam mais rapidamente quando seus terapeutas mostravam um nível elevado de cordialidade, sinceridade e compreensão empática correta. Então, vamos falar sobre a cordialidade, cuidado, respeito e preocupação sincera pelo aconselhado, sem excessos. Eu tive a oportunidade, nesses últimos meses, de observar muito isso, porque o meu pai está passando por um processo assim, de uma doença, né, que exige um tratamento mais prolongado. Então, eu tive essa oportunidade de estar com ele em internações, e aí eu percebo isso, sabe? Como as pessoas nos hospitais têm sido tão bem treinadas para dar esse cuidado, os próprios médicos, né? Assim, uma gentileza, um cuidado
para com o paciente, para com os acompanhantes dos pacientes, né? E tudo isso de uma forma assim muito gentil e pontual, como diz aqui, sem excessos, né? Faz a gente se sentir mais tranquilo diante da situação que a gente está vivendo. Então essa cordialidade, ela faz muita diferença. Sinceridade. O conselheiro sincero, ele é real, é uma pessoa aberta, franca, que evita o fingimento ou uma atitude de superioridade. A sinceridade implica em espontaneidade, porém não sem reflexão. Implica em honestidade, porém não sem confrontação piedosa. Eu pude observar isso também nos hospitais, nas consultas, sabe? Até em direcionamentos psicológicos dentro desse tratamento do meu pai. Como as pessoas procuram tratar o assunto com sinceridade, né? Com uma certa reflexão, respeitando inclusive o limite, né, do paciente, aqui no caso vamos dizer, né, da pessoa que está sendo aconselhada, quanto ela suporta naquele momento ali, ouvir a respeito do tratamento, a respeito dos problemas, né? Porque a gente também não é porque a gente detém uma visão maior do assunto que a gente pode ir passando por cima da pessoa como um trator, né? Não é assim. Nós temos que respeitar os limites da pessoa e ir com certa paciência, né, cordialidade, sinceridade, mas respeitando também o limite do que a pessoa pode suportar ouvir, ok? Ou seja, com uma confrontação piedosa. O conselheiro deve ser ele mesmo, não sendo o tipo de pessoa que pensa uma coisa e diz outra, não esquecendo que o nosso próprio falar deve ser reflexivo e confrontado com a palavra de Deus. Empatia é a aptidão de se colocar no lugar do outro, ver e perceber com os seus olhos. Empatia é diferente de simpatia, que eu estava falando aqui, né? Você perceber que o outro também tem seus limites, para compreender o que está se passando dentro de si mesmo, né? Você não precisa simpatizar com o aconselhado ou com seus sentimentos e atitudes para compreendê-lo e apoiá-lo, ajudá-lo, né, a passar por essa, digamos assim, arrebentação, né? A gente fala assim quando está de frente para o mar e vem uma onda e você pensa, precisa alcançar aquele lugar mais tranquilo, mas para isso eu preciso vencer aquela arrebentação, né, que o mar traz. A atitude empática independe da simpatia à pessoa ou ao assunto tratado, mas ela demanda sensibilidade para perceber como uma pessoa se sente frente a uma situação ou sentimento. Por exemplo, Jesus e a mulher adúltera. Ao lidar com pessoas, você deverá compreender as pessoas, ou seja, ter sensibilidade social, empatia, ter flexibilidade de ação em função das atitudes e sentimentos que você conseguiu empatizar. Considerar aspectos como a idade, a cultura, etc., né? Ao ver a reação daquela pessoa, um idoso, por exemplo, vai exigir de nós assim uma atitude diferente de uma pessoa jovem, de um adolescente, né? A cultura, se a pessoa vem de um outro país, né? Às vezes aqui no Brasil, de um outro estado, diferencia tanto a maneira como tratar uma pessoa que mora no sul de uma pessoa que mora no norte. Não se pode ter uma reação uniforme em todos os casos. Técnicas básicas de aconselhamento. Seja atencioso.
Contato de olhos. Evite desviar o olhar do aconselhado enquanto este fala. Não se deve aconselhar também andando, em movimento, porque aí você não tem um contato, né, de olhar. Evite, por exemplo, arregalar os olhos, sabe, demonstrar espanto com o que a pessoa fala, né, ou assim, isso demonstra, assim, talvez um impacto muito grande e pode assustar o aconselhado, pode reprimir o aconselhado. Postura. Mantenha uma postura relaxada e não tensa. Gestos naturais. Seus gestos devem ser naturais, mas não excessivos ou que provoquem distração. Evite tocar na pessoa. Não demonstre preocupação com outros assuntos, devaneios ou inquietações. Essa questão de tocar, realmente, gente, isso incomoda demais. Então, evite tocar na pessoa. Evite, por exemplo, se distrair com outras coisas enquanto a pessoa está falando com você. Evite celulares ligados, né? Às vezes não é possível, mas às vezes você pode ter algum compromisso, alguma situação, né? No meu caso, por exemplo, né? Meu pai está doente. Às vezes eu não posso abrir mão de ter o meu celular ali disponível para receber alguma mensagem. Tudo bem, mas podendo, evite isso. Ouvir, né? É o que nós chamamos, né, a escuta, né, de quem está aconselhando. Evite expressões verbais dissimuladas de desprezo ou juízo, mesmo quando o conteúdo da história lhe parecer ofensivo. Assim, evite falar antes da hora ou usar expressões não verbais como gestos faciais, barulhos, ironias, coisas assim. Aguarde pacientemente durante períodos de silêncio ou lágrimas, se acontecer, né, da pessoa ficar em silêncio, fique tranquilo com o silêncio, né? O silêncio também é uma forma de comunicação. Ou se a pessoa começar a chorar, enquanto o aconselhado se recompõe para aprofundar-se em assuntos penosos ou faz pausas para reunir seus pensamentos ou recuperar a postura, né? Fique tranquilo com isso. Aí até prepare-se para isso, né? Prepare-se para estar em paz com esses momentos. Busque perceber o que o aconselhado não diz diretamente, mas está querendo dizer ou deixou de dizer. Seja sensível ao tom de voz, postura e outras pistas não verbais. Controle os sentimentos em relação ao aconselhado, que possam interferir com uma atitude de aceitação, simpatia ou que faz juízos antecipados. Não podemos escolher quem vamos aconselhar. Evite expressar suas emoções diante do aconselhado, evitando assim impactá-lo, né? Impactá-lo positiva ou negativamente, né? Retraí-lo, como eu já disse, né? Por exemplo, se você se mostra assustado ou irritado com algo que ele diz, né? O aconselhado espera encontrar em você equilíbrio, compreensão e direção, ou seja, apoio. Esteja preparado para ouvir coisas impactantes sem demonstrar impacto. Compreenda que é possível aceitar a pessoa sem concordar com os erros dela. E principalmente, observe que há uma diferença entre ajuda e apoio. Você não está ali para ajudar a pessoa, mas apenas para apoiá-la, né? Ou seja, você não precisa apresentar a ela soluções, né? Mas para dar um apoio até que ela consiga se firmar e encontrar o caminho, certo? Atenção, é fácil ignorar tudo isso e escorregar
rapidamente para a oferta de conselhos e falação excessiva. Mas isso impede o aconselhado de expressar realmente as suas mágoas, esclarecer um problema através de conversa, partilhar todos os detalhes de uma questão ou experimentar o alívio que vem com o desabafo. Quando não ouvimos, mas aconselhamos falando, esta é com frequência uma insegurança do próprio conselheiro ou uma expressão de sua incapacidade para tratar de situações ambíguas, de duplo sentido, ameaçadoras ou emocionais. Mais um tópico: responder. Jesus era um bom ouvinte, mas sua ajuda se caracterizava também pela ação e respostas verbais específicas. Deve-se orientar no ato da resposta, né? Como eu vou responder a esse desabafo, como eu vou responder às colocações dessa pessoa que vem se aconselhar comigo. Então, deve-se orientar. Ajude a pessoa a se expressar melhor, perguntando o que realmente ela quer dizer. Por exemplo, o que é isso para você? Pode me dar maiores detalhes? Perguntar e interpretar. Fazer perguntas que promovam mais que um sim ou não. É o que a gente já falou na mentoria, né? Ao invés de usar por quê, procure usar o quê. O que levou você a fazer isto? Confrontar. Confronte pensamentos e comportamentos errados. Falta de consistência entre o que fazer e o que falar. Chame o aconselhado à autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade é muitas vezes solução para muitos problemas. Nunca devemos ser ásperos com alguém que se humilha. Com os que são duros, perversos, devemos ser firmes e mostrar o erro na palavra. Mas esteja também preparado para uma reação de não aceitação da disciplina e não insista naquele momento. O seu papel é o de aconselhar e não de promover a mudança a todo custo. Como eu disse, dar um apoio e não ajudar, ou seja, não encontrar uma solução, né? Vamos ler aqui rapidamente Provérbios 9, 8 e 9, diz o seguinte, olha só. Provérbios 9, 8 e 9. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Informar. Ser diretivo segundo a palavra. Só não o devemos ser quando a Bíblia não for, ou seja, com quem devo me casar, né? Como você vai ser diretivo numa questão como essa, né? Mas há coisas que você pode ser diretivo, segundo orientações bíblicas. Apoiar não é concordar com o outro, repetimos, é servir de suporte, é encorajar, é amar num momento difícil, é dividir o fardo, é, por exemplo, orar pelo aconselhado. Ensinar. O conselheiro é um educador, ensinando através da instrução e orientando o aconselhado à medida que ele aprende a enfrentar problemas da vida. Da mesma forma que outros tipos pessoais de educação, o aconselhamento é mais eficaz quando as discussões são específicas e não vagas, focalizando situações concretas em lugar de alvos nebulosos. Mais uma vez, tenha em mente o círculo da mentoria, que ajuda você a focar em algumas áreas específicas, como uma forma de não se perder nos assuntos tratados e manter as prioridades. Uma sugestão de leitura para você,
tenho até esse livro aqui, só um minutinho. É este livro aqui, ó. Cura pela Palavra, Marcelo Aguiar. Ele vai falar de vários aspectos emocionais, é um pastor, se não me engano, batista, ele é um psicólogo e ele trata de vários assuntos emocionais dentro da palavra de Deus. Ele vai falar, por exemplo, sobre ansiedade, angústia, vai falar sobre culpa, sobre decepção, sobre conflito, complexo de inferioridade, rejeição, confusão, medo, frieza espiritual, depressão. É um livro bem interessante. Eu li quando eu estava no iniciozinho da minha conversão, há muitos anos. E eu presenteei muitas pessoas com esse livro. Eu comprei mais de 20 exemplares desse livro, presenteei muitas pessoas, até que por fim eu peguei um, coloquei o meu nome nele, para ele nunca sair da minha casa. Porque todo exemplar que eu comprava para mim, acabava presenteando alguém com ele. Então fica aí a nossa mensagem sobre aconselhamento cristão.